Bom dia, minha gente, um abraço a todos, passando para a gente conversar sobre o jogo de ontem, a derrota do Bahia, né? Derrota vergonhosa do Bahia, né? Para a equipe do Mirassol por 5-1. Independente que seja o Mirassol, é claro que vai ficar na cabeça do torcedor que foi o Mirassol, porque hoje em dia eu entendo que mais a questão da organização, e o Mirassol é um time muito organizado, já vem assim desde o início do Campeonato Brasileiro, fez um bom Campeonato Paulista, um centro de treinamento nota 10, só elogios da imprensa paulista pelo que o Mirassol vem fazendo, time que não perdeu nenhum jogo do Campeonato Brasileiro dentro de casa, mas mesmo assim o torcedor está chateado pelo que viu ontem. Não pela derrota em si, às vezes acontece isso, às vezes se perde mesmo. O problema é como perdeu, e quem viu o jogo do Bahia ontem, viu que o Bahia praticamente não existiu dentro de campo. Foi um time totalmente entregue ao adversário, não é? E aí vem aquilo que o Rogério Ceni gosta mais, o técnico do Bahia, de falar do cansaço dos jogadores, que os jogadores estavam exaustos dentro de campo, que não conseguiam jogar. Gente, você, torcedor, aquele que é apaixonado, que assiste tudo, né? Que assiste a todos os jogos, né? É só o Bahia que está jogando assim, vamos ser sinceros aqui. Olha quantos times estão jogando. Ah, mas o Bahia está jogando a Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste praticamente que não tem jogo, gente. Ficou um tempão sem jogo aí. A Copa do Nordeste vai ter um jogo por mês, né? Voltou a ter um jogo há 15 dias atrás, aí aquele jogo contra o Ceará. E agora sim, na final, que vai ser numa semana só, em 3, 4 dias a decisão. Mas vai enfrentar um time que é o Confiança. Então, a gente está falando do que passou, não é do que vai acontecer. Então, do que passou, não pode se falar de Copa Nordeste, que a Copa Nordeste praticamente não influenciou nessa questão do rendimento físico do Bahia. Então, os outros times estão disputando ou Sul-Americana, ou Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Os grandes times, eles repetem os times. Apesar de eles terem, inclusive, um elenco maior do que o do Bahia, né? Eles continuam botando o time titular para jogar. Se você vê, aí você vai lá para Flamengo, repare se o Flamengo não é o mesmo time sempre, Palmeiras, Corinthians, esses times todos estão repetindo. O próprio Atlético Mineiro, que jogou ontem contra o Vitória. E aí você vai para o campo, o que é que vem na cabeça da gente? É que os jogadores não estão exaustos fisicamente, mas exausto psicologicamente, de tanto se conversar sobre essa questão da parte física, de que os jogadores estão cansados, de que é muito forte para os jogadores. Os jogadores assistem tudo, gente. Ou assistem ou mandam para eles, sabe? E eles estão ouvindo isso do seu comandante, de dizer que está cansado, que está exausto. Vocês sabem como é essa questão psicológica. Então, ontem, o Bahia foi totalmente entregue ao time do Mirassol. O Mirassol fez 5 gols e abriu o placar logo muito cedo, né? O gol do Mirassol saiu muito cedo, aos 2 minutos de jogo. O gol do João Vitor, um escanteio que o Reinaldo cobra do lado esquerdo, a bola vai no primeiro pau, aí passa por todo mundo, né? O João Vitor dá um toque na bola, aí o Ronaldo se atrapalha todo, entra com a bola, tenta tirar de dentro. Ali, sabe, em 2 minutos de jogo, se o time ele tá bem psicologicamente, se o time tá num momento bom, é claro que um gol no início do jogo favorece a quem fez o gol. Mas se o adversário está tranquilo e tal, ele vai, bota a bola no chão, começa a tocar. Se fosse assim, todo time que faz um gol no início do jogo tem a obrigação de ganhar a partida. Não é por aí. Então o que nós sentimos foi um abatimento total do Bahia. O Bahia, hora nenhuma, conectou jogadas do goleiro para os zagueiros, David Duarte, Mingo, para a bola chegar no meio de campo, do meio de campo no ataque. Hora nenhuma, principalmente no primeiro tempo. O Bahia não conseguiu fazer isso. Raras vezes que o Bahia conseguiu chegar lá na área do time do Mirassol. Aí você vê, por exemplo, um Juba que ficou na lateral esquerda o tempo todo no primeiro tempo. Você não via Juba jogando como ele jogou o segundo tempo, né? No meio de campo. Ora, se na Fonte Nova a gente critica tanto que o Juba fica muito no meio, não vai no corredor lateral, até para liberar o Arias para fazer triangulações com Everton Ribeiro e quem esteja jogando na ponta, seja Kaique, seja Ademir, né? Arias vem mais como terceiro zagueiro quando joga na Fonte Nova.
Poxa, no jogo de fora, porque não pode fazer isso? Aí é que tem que fazer. Você libera o Juba, porque você ganha mais um jogador no meio de campo, porque vocês sabem, torcedor, que o Mirassol tem muitos jogadores no meio de campo, né? Eles voltam para o meio e aí deixam 2 jogadores no ataque, o Edson Carioca e o Chico da Costa. Eles são fortes, são altos, com velocidade, tem técnica. Então o que é que faz? Traz Juba para o meio de campo, né? Para fortalecer ali, ajudar o Jean Lucas, o Everton Ribeiro, o Acevedo. Impressionante como o Acevedo tem errado passes, né? Errado passe, estava nervoso o Acevedo ontem. E o grande problema do Bahia dos últimos jogos, Cauli. A bola chega no Cauli e morre as jogadas do Bahia. Essa é a realidade. E o Rogério Ceni continua insistindo com o Cauli. A gente não sabe qual é o problema do Rogério com o Cauli, o que é que ele quer tirar do Cauli mais. Porque ele só está tirando coisas negativas do jogador. Ele está prejudicando o jogador. Porque o jogador, ele sabe que ele não está bem, que a torcida vai criticar, que ele está pressionado. Então, o que é que tem que fazer num momento como esse? Tira o atleta, deixa ele nos 4, 5 jogos fora, para ele recuperar a confiança nos treinamentos, sentir vontade de jogar. O que parece é que o Cauli está sem vontade de jogar, né? A gente não vê uma energia no Cauli, na marcação o adversário passa na frente dele, ele não tem ânimo de marcar o adversário. Tudo isso é visto por todo mundo. E a bola chega no Cauli e erra. O time do Bahia foi tão mal ontem que o Rogério fez 3 modificações no primeiro tempo. Uma forçada, infelizmente o Pulga, que voltou ontem, sentiu uma contusão muscular. Aí esse atleta saiu ontem, né? O técnico que fez a modificação botou Kaique, né? E fez mais 2 modificações. O técnico no jogo de ontem, né? Ele tira Cauli para botar Thiago e Acevedo para colocar Rezende. Porque não tinha como, gente. Na hora que ele faz a mudança, já está 3-0 para o adversário. Eu estava comentando ao jogo, eu falei, ou muda ou vai tomar mais. Ou muda ou vai tomar mais. Porque o Bahia estava morto. Everton Ribeiro tentando de um lado para o outro. Jean Lucas muito mal na partida, errando passe, sem conseguir aquelas conexões de chegada na área. Não é? Aí no segundo tempo deu uma melhorada, né? É verdade que o Bahia deu uma melhorada, mas mesmo assim o time do Mirassol continuou em cima do Bahia, né? Continuou em cima, fez mais 2 gols, né? O Bahia teve uma bola que botou na trave do Nestor, que entrou também no segundo tempo. Depois o Nestor, numa jogada do Jean Lucas, que deu um passe, deu um de centroavante, terminou fazendo um gol para não ficar tão vergonhoso, né? Porque 5-0 seria muito mais vergonha. E o Bahia terminou fazendo um gol de honra, mas foi um desastre o time do Bahia em todos os sentidos no jogo de ontem. Ainda aquilo que a gente fala sempre aqui, né? Ah, mas o Ronaldo salvou o Bahia no jogo. Não, ele fez uma grande defesa, né? Que foi do ataque do Fluminense, um chute no canto que ele fez a defesa. E mais nada. Ah, porque Ronaldo, não, nada. Ronaldo não inspira confiança. Pelo menos 3 gols dos 5 teve participação decisiva do Ronaldo, mal colocado dentro do gol, e o chute terminou passando. Gente, um jogo realmente para lembrar a nível de conserto e de correção, e para esquecer, porque foi uma vergonha para aquilo que o Bahia vem fazendo de classificação. É o 4º colocado no Campeonato Brasileiro, e nacionalmente foi terrível isso para o Bahia, né? Que vai servir de inspiração para o adversário, para os adversários. Imagina o Confiança, que vai decidir agora com o Bahia o que é que está pensando, né? Ah, esse Bahia aí tomou 5 do Mirassol, a gente pode chegar aqui e ganhar deles também. E vai para cima do Bahia, pode ter certeza disso. E o Rogério já disse que vai colocar alguns jogadores, inclusive do Sub-20, para jogar. Então foi assim, para esquecer o jogo do Bahia ontem. Não houve conexão, não houve o jogo apoiado. O Rogério até disse, não, eu coloquei esse time aí principal, que eu tinha de melhor, porque eu pensei que o time ia tocar bola, ia fazer valer a posse de bola, e hora nenhuma teve negócio de fazer valer a posse de bola. Errou o técnico Rogério Ceni na sua escalação, no seu sistema de jogo para a partida de ontem, e o Bahia foi o prejudicado, que saiu de lá com uma derrota de 5-1. Tem que melhorar. Agora o Bahia vai aí para 2 jogos decisivos da Nordeste, depois tem um jogo decisivo da Copa do Brasil contra o Fluminense, e vamos ver no que é que vai dar. Grande abraço, minha gente, boa semana, deixa o like aí, ajuda o nosso canal. Se não está inscrito, se inscreve aí para ajudar, tá bom? Grande abraço, que Deus abençoe a todos.